Queria que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Eu vou falar aquilo que Deus ele falou comigo. E eu sei que isso é para a igreja, é para nós nessa noite. Eu tinha uma palavra muito complexa para dizer, e Deus ele me deu algo muito simples. Porque muitas vezes a gente só precisa daquilo que é simples para que a nossa vida mude. E esse texto aqui, talvez a gente já ouviu umas 40 mil vezes pregações sobre ele. Só que muitas vezes nós temos que voltar a ele para relembrar os princípios que Jesus nos ensina aqui, porque é tão básico. Mas nós nos desviamos daquilo que Jesus ensina para viver aquilo que nós achamos que é certo. E quando nós vivemos a nossa vida baseado naquilo que nós achamos que é certo, nós sempre nos daremos mal. Porque não existe melhor caminho do que o caminho de Jesus. Não existe ninguém que nos ame mais do que Ele. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe. O barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Jesus, ele tem algo especial para todo discípulo dele. Jesus, ele sempre vai ter algo extraordinário para todos nós. Pedro não era o melhor discípulo, mas ele foi o único que ousou sair do barco. Jesus, ele sempre vai ter algo especial para você. Porque não é todo mundo que chama alguém para andar sobre o mar no meio de uma tempestade. Andar sobre o mar já é loucura. E com tempestade é pior ainda. Se um barco pode ir à deriva, que dirá você sozinho andar sobre as águas? As coisas que Jesus tem para nós sempre serão extraordinárias. Jesus, ele nunca vai nos deixar numa posição de comodismo, porque o interior do barco é cômodo para aqueles que querem, mas andar sobre as águas é só para quem é louco como Jesus é.
Jesus, ele sempre vai te fazer convites incríveis. Ou talvez ele até espere que você proponha algo, porque Jesus não chegou dizendo vem, anda. Quem quis ir foi Pedro. Quantas vezes você teve uma ousadia dessa, de ver Jesus e falar, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo? Jesus está fazendo algo na humanidade. E quantos têm dito, eu quero fazer o que você está fazendo? Muito pouco. Tem muita gente dentro do barco, mas poucos estão querendo andar sobre as águas com Jesus. Tem muita gente no comodismo do barco, segurando e dizendo, uma hora essa tempestade vai passar, é melhor ficar aqui esperando. É melhor ficar aqui do que andar sobre as águas, eu vou morrer para quê? Eu vou cuidar de vida para quê? Eu quero que o povo se lasque. Eu vou evangelizar para quê? Eu vou me matar para quê? Eu vou liderar célula para quê? Eu vou discipular para quê? Eu vou perder meu emprego para quê? Está todo mundo pecando, tem que ir para o inferno mesmo. Enquanto Jesus já se entregou e Ele já morreu por nós e está lá esperando você. Tem muita gente perguntando, para que eu vou sair do barco? O que Jesus ele espera de nós é uma atitude de ousadia. Jesus ele não esperava que talvez só Pedro saísse dali, mas que os outros vendo ele saíssem também, mas ninguém foi. Primeira coisa é que Jesus ele tem um convite extraordinário para a tua vida. Deus ele tem coisas grandes para você. Deus ele tem projetos grandes para você. Eu quero dizer para você que o banco de uma igreja ele é o lugar do comodismo, mas a tempestade da vida lá fora é o convite que Jesus tem para você. Sentar-se aos domingos e aos sábados aqui é o ambiente do comodismo, é o ambiente fácil. Difícil é abrir mão do interior do barco para enfrentar a tempestade e andar por sobre as águas aonde Jesus está. Reparte comigo o pão, hein? E eu sei que Jesus ele está fazendo nessa geração outros Pedros. Sabe o que a gente está precisando? É de pessoas que queiram sair para a tempestade sem que Jesus precise chamar. Nós precisamos de discípulos que reconheçam Jesus pela sua silhueta ao invés de achar que é um fantasma. De pessoas que parem de ficar dentro do barco e ousem sair no meio da tempestade para andar com Jesus. Sabe quando é que a terceira onda do avivamento vai chegar? Quando não estiverem mais discípulos dentro do barco, mas uma multidão andando sobre as águas com Jesus. Quando nós estivermos surfando as ondas sem prancha, é aí que a terceira onda de avivamento vai chegar sobre nós. Enquanto tiver uma galera sentadinha dentro do barco, esperando Jesus voltar, esse avivamento nunca vai alcançar o nosso coração. Esse não é o evangelho que eu conheço. Enquanto tiver gente dentro do barco apontando para quem está lá fora andando e falando, esse cara é louco, vai afundar, o avivamento nunca vai alcançar o nosso coração. Nunca vai alcançar o nosso coração. Mas a grande questão é que às vezes nós ousamos sair do barco, sim. Nós ousamos. Nós olhamos Jesus e a gente fala, o que esse cara está fazendo é muito legal. O que ele está fazendo no mundo é muito legal, é muito top. Ele está curando, ele está libertando, ele está fazendo algo em Jales, é muito bom. Eu vou andar, cara, eu vou andar com Jesus sobre as águas. E Jesus fala, vem Pedro, vem comigo. E a gente sai do barco e a gente começa a andar. Só que tão rápido quanto a nossa coragem de colocar os pés para fora do barco, é a velocidade com que nós olhamos para as dificuldades à nossa volta. Tão rápido quanto o impulso de alegria que te faz ir sobre o mar e andar com Jesus, é os teus olhos
que vão olhar agora para a tempestade e para o vento que está à tua volta. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente faz é deixar de olhar para Jesus. E é por isso que ele pergunta para Pedro: por que duvidastes? Por que você duvidou se eu continuava no mesmo lugar? Se foi eu que te chamei, se fui eu que dei a ordem para você andar e vir para este mar revolto, por que é que você duvidou? Nós duvidamos porque nós preferimos olhar para as dificuldades. Nós perdemos a nossa fé porque a gente dá ouvidos e olhos para as tribulações do nosso dia a dia. E daí o que a gente faz? Nossa primeira atitude é abandonar a Cristo. Então nós não oramos mais, nós não nos relacionamos mais com a palavra, a gente sai da igreja, nós saímos da célula, nós abandonamos a comunhão porque fala: eu não estou bem, então agora eu preciso ficar sozinho. Mas esse é o pior caminho que nós podemos pegar. O afastamento do corpo, o afastamento de Cristo te leva para o fundo do mar. Todas as vezes que nós ousarmos fazer aquilo que Jesus está fazendo, não tem caminho de volta. Olha que interessante. Por que é que Pedro não voltou correndo para o barco? Por que quando começou a afundar ele não voltou, não foi para trás? Porque uma vez que você diz sim para Jesus, não existe caminho de volta. Ou é para frente ou é para o fundo do mar. Ou você vai viver tudo que Ele tem para você, ou você morre. Não tem caminho de volta. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que já iniciaram um trajeto e hoje estão afundando. Porque têm olhado para as circunstâncias e tirou os olhos do Mestre. Mas a boa notícia que eu tenho para você nessa noite: Jesus continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar e não está desesperado com o teu afundamento. Porque Ele não se move por sentimento humano. Porque Ele sabe até onde pode chegar no teu calcanhar, na tua canela, ou um pouco mais, para que você abra os olhos e peça socorro para Ele. A pergunta que eu te faço é: onde está a água em você hoje? Onde é que está a água? Para você que já deu passos com Jesus aí, andando sobre as águas, está na canela, está na coxa, está na barriga? Está no pescoço já, ou você já passou? Dá tempo de gritar ainda. Se você hoje está sem esperança, eu quero dizer para você: Jesus é a nossa esperança. Até o fim, Ele será a nossa esperança. Até o fim, Ele será aquele que vai nos resgatar. Não existe nenhum problema, nenhuma circunstância que seja maior do que o amor dEle sobre nós. Ele é a resposta que nós precisamos. Ele é o segredo. Nele está toda a virtude, toda a glória. Ele foi o único capaz de fazer algo por nós sobrenatural. Ele não apenas nos apresentou um Deus, Ele nos fez filhos desse Deus. Jesus não nos apresentou uma religião, Ele nos revelou o Pai. Jesus não nos deu uma cruz, Ele deu o seu corpo ressurreto por nós. Jesus não nos deu apenas uma esperança, Jesus, Ele se tornou esperança em nós, porque Ele habita dentro de nós, porque Ele está habitando dentro de você agora. Existem dias que você vai querer desistir e vai querer voltar para trás, porque você olhou para as circunstâncias. E a pergunta que Deus me fez essa noite foi: por que é que você parou de crer em mim? Por que duvidaste? Por que você duvida? Por que você duvida? Se eu estou no mesmo lugar e se eu que te chamei estou aqui, estarei com a mão estendida para te resgatar. Eu acredito muito em todos vocês e sei que Jesus vai chamar vocês para coisas grandes. Mas eu disse isso aqui, acho que talvez no último culto. Para tudo que é grande, sempre haverá grandes níveis de renúncia também. E quando você começar a olhar para o lado e ver que você está perdendo tudo, você procurar no chão e ver que não tem nada firme mais, é água.
e ver que o que só vai te sobrar é a palavra de Jesus. Sabe o que sobrou para Pedro ali? Nada além da palavra de Jesus. E o que ele disse foi: vem. Ele tinha uma palavra de 3 letras: vem. O que você tem na tua vida hoje? O que você tem? Eu não tenho nada mais. Eu tenho uma palavra de Jesus: vem. E eu me esforço para caber os 2 pés em cima dela. Mas eu vou dizer para você que, apesar de pequena no comprimento, ela é funda. Porque a palavra de Deus é alicerce para nós. Ela é tão profunda que ela bate no fundo do mar. Quem anda sobre o vento não afunda. Mas quem ousa tirar o pé de cima da palavra de Deus vai afundar. Eu não sei hoje como é que está seu coração, teu nível de fé. Não sei se você está dentro do barco ou fora, se você está andando ou parado, se você está afundando ou está nos primeiros passos. Mas eu quero dizer para você que vai chegar o dia que você vai olhar para o lado. Vai chegar o dia que você vai olhar para a tempestade, vai chegar o dia que vai bater o vento, vai chegar o dia da tristeza, vai chegar o dia da angústia, vai chegar o dia que você vai olhar e falar: não tem saída. E você vai ter uma escolha: manter os olhos no problema ou olhar para Jesus, que é a salvação. E se você manter os olhos no problema e na dificuldade, você tem destino certo, você tem o fundo do mar. Mas se os teus olhos continuarem firmes em Jesus, você voltará à superfície, porque a mão dele há de te puxar de volta. Jesus continua no mesmo lugar. Ele só espera algo de nós: salva-me, salva-me, salva-me. Ontem o Rafa ministrou aqui, ministrou muito bem, por sinal. Tinha que ter todos nós deveríamos ter nos convertido de novo depois da palavra de ontem. E Jesus, ele só espera algo de nós: salva-me. Talvez você não tenha nem entregado sua vida para Jesus ainda. Eu quero dizer para você: não perca tempo. Peça salvação a Ele. Peça que Ele te salve. Peça que Ele te salve, porque Ele tem salvação para te dar. Ele é a salvação. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é início, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. E Ele existia antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para Ele e por meio dEle. Ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E hoje, apesar de não estar aqui corporalmente, continua habitando, não entre nós, mas em nós, por meio do Espírito Santo. Queridos, essa palavra que Deus me deu agora, ela só tem um motivo para você: não tire os seus olhos de Jesus, não perca a esperança nele. Ele é a nossa única saída. Tem problemas que são probleminhas, tem coisas que são pouco, mas o acúmulo desses problemas nos levam a uma profunda tristeza. Talvez a esperança que você tinha já em grande quantidade, hoje já não tem mais. Porque os problemas te sugaram. Porque as tempestades da vida nos sugam. Sabe aquele emprego que você perde? Sabe o salário que você não tem mais? A saúde que foi embora? A casa? Os sonhos que você não tem capacidade de ter mais? Esse é o fundo do mar chegando. Mas se nessa noite nós dissermos: Jesus, me salva, você verá que muito rápido aparecerá uma mão por cima da sua cabeça dizendo: vem, porque eu estou aqui para te resgatar. Jesus, ele nunca nos dará uma palavra para que nós possamos ir para o fundo do poço. A vontade de Jesus é que a gente caminhe sobre as águas junto com Ele. Esse é o propósito, essa é a vontade dEle. Mas depende do quanto os nossos olhos permanecerão firmes nele.